Olá, meu nome é Mauro Sérgio, sou diretor aqui do Nacional Pré-Vestibulares e nós estamos aqui para fazer o comentário geral da segunda fase do vestibular, julho de 2008, da Universidade Federal de Uberlândia. Bem, como todos já puderam perceber pelas avaliações dos professores da nossa equipe, nós tivemos nessa segunda fase uma prova que trouxe, a toda a equipe um grau de satisfação elevado pela qualidade da prova que foi apresentada, Ou seja, se nós fizermos uma comparação, por exemplo, entre o que foi o primeiro dia da primeira fase e o dia de ontem, que foi o primeiro dia da segunda fase, nós vamos ver uma distinção muito grande, entre uma prova muito considerada fácil no primeiro dia da primeira fase e ontem uma prova que teve uma distribuição melhor entre questões do nível médio e questões do nível difícil. Não tendo, inclusive, pela avaliação da equipe, nenhuma questão de nível fácil. Hoje também, nós percebemos aqui uma prova seletiva, uma prova que, com exceção da avaliação feita pela equipe de Química, que considerou a prova de um nível mais fácil, tivemos uma prova nas outras disciplinas, uma prova seletiva, distribuídas aí entre 6 questões de nível fácil, 8 questões de nível médio e 7 questões difíceis, o que apresenta uma boa distribuição entre as questões, o que faz com que ela se torne realmente uma prova de um bom nível, uma prova seletiva, uma prova que faz aí a seleção daqueles alunos que estão bem preparados. Na avaliação geral que havia sido feita na primeira fase pelo Tomé, que é o nosso diretor-geral, ali já havia sido feita uma crítica com relação à distribuição da prova, ou seja, o formato em que a prova acontece, onde no primeiro dia da primeira fase, e o mesmo acontecendo na segunda fase, predominando as questões da área de ciências humanas, e hoje, segundo dia da segunda fase, da mesma forma como lá na primeira fase, as provas que produzem um grau de dificuldade maior, as provas da área de ciências exatas, a prova de biologia, redação, a língua portuguesa. Então, hoje o grande problema dessa prova é a questão do tempo. Pelo grau de dificuldade da prova, nós percebemos aí que fica muito difícil o aluno conseguir trabalhar todas as questões que ele tinha preparação, que ele tinha condição de realizar. Então, esse é o problema maior dessa distribuição, que percebemos ser uma distribuição que tem que ser repensada pela Universidade Federal de Uberlândia. Nós sabemos, nós temos consciência, conhecimento de que essa distribuição dessa forma, em função do convênio que a Universidade Federal de Uberlândia tem com a Universidade de Alfenas, onde as provas de segunda fase acontecem apenas no dia de domingo, com as disciplinas de hoje, em função da característica dos cursos daquela universidade, mas realmente essa distribuição nesse formato, ela produz um prejuízo muito grande para os candidatos do vestibular da Universidade Federal de Uberlândia. Encerrando, nós gostaríamos realmente de fazer uma avaliação a respeito desse processo seletivo. Acho que nós não poderíamos perder essa oportunidade de fazer uma crítica ao vestibular como processo seletivo em si. Eu acho que a Universidade Federal de Uberlândia ela tem que repensar o formato desse processo, a distribuição dessas provas, como nós já dissemos. É um formato que tem não atraído o público. Acho que a universidade tem que repensar, por exemplo, quando ela vê nos seus cursos de engenharia, cursos que todos eles muito bem conceituados, como engenharia mecânica, engenharia elétrica, a própria mecatrônica, civil, trabalhando aí com 5, 6 candidatos por vaga, ou seja, um decréscimo muito grande na procura por essa instituição, que é uma instituição de renome, que é uma instituição conhecida. Então, acho que essa é a crítica maior que eu não poderia perder a oportunidade de fazer aqui. Esse apelo para que a Universidade Federal de Uberlândia possa realmente repensar esse processo como um todo, desde a sua formatação, a forma como acontece, as provas de conhecimentos gerais, tanto na primeira quanto na segunda fase. Tudo isso são coisas que têm feito com que exista uma procura cada vez menor por essa instituição. Nesse vestibular, pouco mais de 5.000 candidatos, 6.000 candidatos realizando essa prova, um vestibular que no mês de julho já tivemos provas com 14, 15 mil candidatos. Então esse é a minha fala final, realmente fazendo esse apelo aí por uma avaliação mais criteriosa da Universidade Federal de Uberlândia desse processo como um todo.